Bom, essa aqui é a segunda tarefa de micros, que é acender 3 LEDs com 2 botões. E então, eu tive que fazer de novo o mesmo esquema da última tarefa, que é apresentar por imagens. Mas foi o jeito que eu consegui achar, por conta do trabalho, eu estava meio ocupado e não consegui dar tempo de gravar pelo computador. Mas então, como é que comecei o programa? Comecei declarando a variável int botão 1 e int botão 2 e int soma. No caso, int bot 1, int bot 2 e soma. Depois eu declarei os LEDs. Pin mode 13 output, pin mode 2 output, pin mode 11 output. Pin mode é seleção de pinos, ou o modo do pino, não sei. No caso o que? Eu posso escolher um pino aleatório ali do Arduino, sei lá. Pin mode 7 output. Significa que tá ligado no pino 7 vai ser uma saída, porque output é saída na tradução assim do inglês para o português. Então, o LED vai ser um sinal de saída e não um sinal de entrada de dados. Vai ser uma saída de dados. Botões, input, não, pin mode 7, input pull up, pin mode 2, input pull up. No caso, os botões são entradas, então quando eu apertar o botão, o pull up vai meio que puxar a atenção, entendeu? Ele vai ser o que vai chamar a atenção ali para correr pelo circuito e fazer essa função. Void loop, bot igual digital read 7, bot 2 igual digital read 2, tá? Digital read, só que eu tenho que explicar aqui. Botão 1 igual digital read. Digital read seria leitura digital. O que ele vai fazer? Quando eu pressionar o botão 1, ele vai ler um sinal de 0 ou de 1 e vai passar para o resto do circuito. Entendeu? Mais ou menos isso. É a mesma coisa do bot 2. Quando eu apertar o botão 2, ele vai fazer uma leitura de 0 ou de 1 e vai passar para o circuito. E a soma foi igual a botão 1 mais botão 2. Então, quando eu pressionar os dois botões, seria a variável soma. Apenas quando eu pressionar os dois botões. Bom, aqui começa uma loucura, tá? Eu vou admitir que foi uma loucura, porque eu quebrei muita cabeça para fazer esse programa. E meio que eu fiz uma mistura de código que deu certo, tá? Eu coloquei if botão 1 igual 1 e botão 2 igual 0. Digital write, pino 13, high, no caso, acender. High, acende, low, apaga. Mas então, tá? Na tradução disso aqui ficaria, se botão 1 for igual 1 e botão 2 igual 0, acende o pino 13. No caso, sendo LED no pino 13. O que seria 1 e 0, tá? Igual 1 igual 0. Igual 1 seria 5 volts. No caso, passa energia. Igual 0, não passa nada. E isso tem como modificar, tá? Tem como ser o oposto, colocando um ponto de exclamação aqui na frente do digital read, tá? Vem aqui na frente desse digital read, colocando um ponto de exclamação, seria o oposto. No caso, quando ele tiver 1, quando o digital read lê 1, o LED apaga, e quando lê 0, acende. Eu coloquei assim porque eu achei mais fácil de eu conseguir pensar. E deu certo, tá? Um jeito de fazer o oposto é só botar um ponto de exclamação na frente do digital read. E é isso. E aí eu botei else if e o do mesmo jeito. Só que eu coloquei pra acender o LED 2. E deu muito certo, entendeu? Apertando apenas o botão 2, digamos assim, ele acendeu o LED 2. Deixa eu pegar a próxima imagem aqui que eu tenho que achar. Aqui, ó. Pode ver. Soma igual, tudo certinho. O primeiro é o if, acende o LED 2 e funciona normalmente. E agora tem o que eu fiz pra meio que realmente acender o LED 2, tá? Esse primeiro Alcif aqui, ele meio que foi meu primeiro teste. Ele não funcionou e eu deixei ele aqui. Entendeu? Ele meio que foi excluído do código, não sei explicar direito essa parte. Mas depois eu fiz de novo um Alcif, só que diferente do primeiro. Eu coloquei o botão 1 igual 0 e o botão 2 igual 1. No caso, quando o botão 1 não for pressionado e o botão 2 for pressionado, acendeu o LED 2. E aí foi tudo certo. Aconteceu normalmente, acendeu o LED 2. Como eu vou mostrar depois ali na simulação. E agora vem o else if, que foi mais complicado de eu acertar a lógica dele. Que eu coloquei else if, botão 1 igual soma e botão 2 igual soma. Por quê? Porque na própria tarefa diz que para acender o LED 3, no caso o pino 11, eu teria que pressionar os dois botões. Então eu pensei, pô, eu vou usar a soma para poder meio que somar esses dois botões e declarar no programa usando apenas uma variável. E foi o que eu fiz. E deu muito certo.
Então eu coloquei botão 1 igual soma. Significa que a soma, a variável soma, meio que viraria o botão 1. Quando apertasse o botão 1, ele vai lá na soma, procura soma no código e vê o que ela faz. E eu coloquei a mesma coisa pro botão 2. Porque não adiantou colocar 0 ou algo assim, não ia funcionar. E aí aconteceu a mesma coisa do botão 1. Meio que o código procura, o Arduino procura a variável soma faz. E faz isso acontecer quando pressionar o botão 2. E aí pode ver, digital right 11 high. No caso acendeu o LED número 3. E deu certo. Então eu vou mostrar agora na simulação como é que ficou. E meio que a soma foi o que eu usei como chave, assim, para acessar isso daqui. E foi assim que eu consegui acender os 3 LEDs conforme foi pedido. Aqui tá a simulação, tá? Ela não ficou da melhor das possíveis, mas dá pra ver o LED funcionando. Então eu vou começar aqui e depois eu vou explicar certinho. Pode ver que o botão que no caso era o 2, que é esse aí que tá com a seta em cima, ele acende o LED 1. Quando eu aperto o segundo botão, que no caso é o primeiro, que não tá com a setinha em cima, ele liga o LED 2. E pressionando os dois, ele liga o LED 3. E, bom, foi assim que eu cheguei nessa lógica. Eu acho que foi eu vou admitir, por mais que seja um código bem menor do que o código Morse que a gente fez, tive muito mais dificuldade em fazer, por conta que eu demorei ali para entender a lógica do programa, o que eu podia escrever. Porque se fosse em C, acho que eu teria mais facilidade, mas usando as variáveis do C++, acabou que eu dei uma bugada, assim, o else if e tal, não tô acostumado. Mas aí eu consegui dar um jeito e foi. Então tá aí, tarefa número 2, concluída. Eu espero ter ficado bem explicado. Foi bem por cima, assim, porque eu tô tentando entender bem o código, sabe? Eu tô estudando bastante o código, tentando entender, tentando simular de outros jeitos. Mas esse aí foi o único código que eu testei que funcionou, entendeu? Que eu fiz outros, mas não deu muito certo. Então tá aí, espero que tenha entendido bem. E é isso, senhor. Valeu!